Estamos felizes porque o Senhor, tenho certeza, vai falar conosco pela sua palavra. Já vai pegando a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, já vai abrindo aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número... capítulo 10, versículos 9 ao versículo 15, ok? Queria que você procurasse na sua Bíblia aí, já fosse achando, mas agora nós vamos aqui para a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai falar poderosamente. Antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar e glorificar a Deus, porque Ele tem sido o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, te adoramos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Agora, Senhor, fala conosco pela tua palavra, ministra a tua graça e a tua paz. Faça-se presente, Senhor, no nosso meio. Meu Pai, perdoa nossas faltas, falhas e pecados e fala com todos que nos assistem agora ou um bom tempo depois. Que assim a tua palavra se cumpra em nossas vidas e que o teu poder seja permanente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, boa noite a todos. Vou para a palavra sem enrolação. Aqui não tem enrolação, você já me conhece, sabe que eu não gosto de ficar enrolando muito. Então, vamos para o que interessa, vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de maneira poderosa nessa noite. Está escrito assim, no Romanos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer, não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, e louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, queridos? O texto aí, que o Senhor fale conosco de maneira poderosa nessa noite para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero dizer que é muito importante o que estamos fazendo, é muito importante o que você faz. Vamos falar acerca daquilo que Deus quer para os nossos corações. Primeiramente, cada um de nós, a começar de mim, confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Então, para começar a história, se você não conseguir crer no teu coração que Cristo Jesus está vivo, e se você não confessou com os teus lábios que Ele é o teu Senhor e que é o teu Salvador, você está fazendo um número dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, ou mesmo, sei lá, aqui na internet ou em qualquer outro lugar, ok? Nós precisamos entender que somos salvos porque confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, e cremos que Ele ressuscitou, e é claro, a gente continua na presença dEle, o servindo e o adorando em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então, que fique claro sobre isso. O coração crê para a justiça. E que justiça é essa? E que crença é essa? Queridos, nós cremos que haverá um julgamento. Nós cremos que Cristo irá nos arrebatar. Nós cremos que através do arrebatamento nós seremos salvos, visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação, ou seja, eu creio que haverá justiça de Deus, porque Cristo me ressuscitará naquele grande dia, ou me arrebatará vivo naquele grande dia, não sabemos. Mas a grande realidade é que seremos salvos, ou seja, seremos libertos da morte, da condenação eterna. Então a gente junta essas duas coisas para a gente começar falando sobre salvação, sobre confissão de salvação, sobre confissão de vida e confissão dos nossos pecados. Primeiramente, entendemos que Cristo é o nosso Senhor, por isso confessamos e confessamos com os nossos lábios, como eu estou fazendo agora aqui. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu creio que Ele está vivo. Esta é minha confissão de fé, por isso eu creio que eu preciso segui-lo e servi-lo por toda a minha vida, até o meu último fôlego de vida aqui nesta terra, ou até eu ser arrebatado, para que eu possa estar com Ele na glória. Você precisa entender isso. Se você não entende isso, se você não confia nisso, a tua vinda e a tua ida, ok? A casa do Senhor, a tua vida em si não vai fazer efeito, porque você precisa entender que para que você seja salvo, você tem que confessar Jesus como Salvador, você tem que crer que Ele ressuscitou dos mortos, e você tem que crer que Ele vai voltar para buscar a tua vida, que Ele vai nos arrebatar, e que Ele certamente nos dará a vitória da salvação. E se a gente não ficar nessa palavra, nós infelizmente iremos para a perdição eterna, ok? Então, partindo desse princípio, a gente precisa entender que então Deus nos separa. Deus nos separou para que agora outras pessoas possam entender, outras pessoas também possam confessar o mesmo Jesus que você confessou. Outras pessoas possam se entregar ao mesmo Jesus que você e nós nos entregamos. Ok? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso é óbvio. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e a Bíblia diz que nele não há confusão. Então, amados, é impossível que aquele que creia no Senhor Jesus Cristo seja confundido. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus Cristo, nada vai fazer você titubear, nada vai fazer você vacilar na tua fé, na tua confissão de fé, na tua certeza de que você é mais que vencedor. Embora lutas e provas estejamos passando, mas nada vai te confundir. Você terá uma direção certa, você terá um caminho certo, você terá uma vida de certeza, e esta certeza chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo de número 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aqui eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes para que você possa entender o que vai acontecer contigo. Primeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. E quando Deus não faz acepção de pessoas, eu já quero logo dizer uma coisa. Para todos se entregarem ao Senhor Jesus Cristo, necessariamente o Senhor não fará acepção de pessoas e nem separará ninguém. Ele receberá a todos o que o invocarem. A partir do momento em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, aí sim o Senhor começará uma mudança em nossas vidas. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu prostituía, não vou prostituir mais. Se eu bebia, se eu praticava, se eu isso, se eu aquilo, enfim, tudo aquilo que eu fazia no tempo das trevas, agora com Cristo Jesus, o Senhor arrancará da minha vida. Ou seja, o Senhor nos recebe do jeito que nós estávamos. Ele nos recebeu, Ele te recebeu, me recebeu, te recebeu cheio de carrapicho, cheio de sujeira, mas a partir de então, Ele quer nos lavar, nos purificar, porque precisamos dar exemplo e precisamos ser nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não dá para dizer que conheceu Jesus e continuar com as mesmas práticas do passado. Não dá para dizer que conheceu Jesus e continuar a mesma pessoa. Não dá para dizer que conheceu Jesus e continuar fazendo coisas que o Senhor reprova na sua palavra. É preciso haver uma mudança. E hoje nós estamos vivendo uma igreja, infelizmente, estamos em uma agenda maligna
que inclusive invadiu algumas igrejas, em que algumas igrejas estão praticamente se fazendo de mundanas para receber pessoas que vieram do mundo. Mas se você já veio do mundo com alguma coisa e você acha a mesma coisa dentro de uma igreja, de uma congregação, a começar pelas paredes pretas e pelas luzes, não vai fazer nenhuma diferença. Isso influi tudo. Influi linguajar, influi vestimentas. E eu não estou falando aqui que ninguém tem que estar de burca dentro da igreja, as mulheres não tem que estar de hábito, né? O que é hábito? É aquela vestimenta das freiras. Mas em toda a nossa vida a gente vai mudar quando a gente passa a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando a gente se entrega a Jesus Cristo, se batiza, passa a frequentar e a ser membro de uma congregação, a gente precisa entender que a gente tem que mudar. E essa mudança, para falar a verdade, gente, ela é gradativa, porque o Espírito Santo vai mudando e vai transformando as nossas vidas. Você entende que Deus está falando? Alguém pode glorificar Deus por isso? Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, não esquece de deixar o like abençoado, não esquece de se inscrever no canal e não esquece de compartilhar muito e comentar bastante, em nome de Jesus. Seguindo em frente, então, como eu disse aqui, todo aquele que nele crê não será confundido, porque porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, ou seja, Deus não vai fazer acepção de pessoa, todo aquele que você chegar para ele, ele vai receber, ok? Mas, a partir de então, Deus, ele vai modificar as nossas vidas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor significa chamar a presença dele para a nossa vida, em dizer assim: Senhor, que a tua presença seja sobre a minha vida até o meu último dia de vida aqui nesta terra. Eu te invoco, ou seja, eu quero a tua presença, eu preciso da tua presença na minha vida. Está escrito: todo aquele que crer, né, não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu só mudar o texto aqui, só para a gente poder meditar bastante nisso em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Você entende que Deus está falando? Então pode deixar um glória a Deus nos comentários aí. Deixa eu só tomar mais um pouco de água, porque é muito calor, gente. Só Deus. Então vamos lá. Eu estou dividindo essa mensagem e eu já parto para a segunda parte dessa mensagem, né? E é uma mensagem rápida, você está percebendo que eu estou sendo rápido, né? Mas estou sendo muito objetivo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor para ser salvo significa o seguinte, para a gente resumir aqui, eu te explicar isso. Aliás, a gente está fazendo uma pregação expositiva, se você, né, não percebeu ainda. Invocar a Deus significa chamar a presença dele, ok? Então você invoca a presença do Senhor, então você chama a presença dele para a tua vida. Mas para nunca mais sair da presença dele. Por isso que você vai ser salvo. Porque, obviamente, estando na presença de Deus, quando daquele grande dia, ou quando do dia que Deus nos chamar, nós seremos salvos. Estando em Cristo Jesus, seremos salvos. Porque a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, somos justificados. E o que significa ser justificado, pastor? O pecado não tem mais nenhum tipo de validade sobre nossa vida. Ele, a partir de então, o pecado, se estivermos em Cristo Jesus, não terá efeito para nos condenar e nos levar para o inferno. Ok, gente? Mas é preciso ficar na presença do Senhor Jesus e o servir por toda a nossa vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, está escrito. Agora, esses dois últimos versículos eu quero que você entenda, porque aí então começa uma outra parte da nossa vida com Cristo. A primeira parte é se entregar para Ele, confessar que Ele é o nosso Senhor, estar na presença dEle, invocar a presença dEle e sempre estar na presença dEle para que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia. Agora começa a missão como discípulo e como servo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Queridos, é importantíssimo que você crê que o Senhor é o teu Senhor. Então você só pode invocar aquele que você crê. Você crê que o Senhor Jesus é o teu Senhor? Por isso você invocará o nome dele. E como crerão naquele de quem não ouviram? Aí começa a nossa missão. Primeiramente, você vai invocar porque você crê. E se você crê, a partir do momento que você crê e o recebeu como seu Salvador e se batizou,
e passou a ter uma vida reta na presença de Deus, você agora vai ser um menestrel, você vai levar a palavra de Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram? É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou levando a palavra de Deus, eu estou falando. E se você está me ouvindo, e se outras pessoas estão me ouvindo, você está entendendo que Cristo é o Senhor, que Cristo é Salvador, que só nele há salvação. Ele é o único caminho que leva até o Pai. Não existe outro caminho, e por nenhum outro há que haja salvação, a não ser por Jesus Cristo, Filho de Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, eu e você precisamos falar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia! Eu estou aqui pregando. E você também pode pregar junto comigo. Como? Você pode compartilhar essa mensagem. Você pode compartilhar agora. Você pode enviar para outras pessoas esta mensagem nas suas redes sociais. Você que me ouve, que me vê depois de um bom tempo, você pode compartilhar esta mensagem. Você pode falar o quanto Jesus é maravilhoso para a tua vida através dessa mensagem. Você estará pregando junto comigo. Ok? Deus está falando conosco. Versículo de número 15. E como pregarão se não forem enviados? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos, nesse texto aqui, meus irmãos, a gente tem uma, eu vou usar um termo aqui que eu preciso usar, nós temos uma exegese maravilhosa aqui nesse texto aqui, e como pregarão se não forem enviados? Obviamente, queridos, aqui está existem várias coisas intrínsecas aqui. Primeiramente, a primeira missão minha e tua, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós já fomos enviados. O Senhor Jesus já nos enviou, já nos deu uma missão. Agora, através dessa missão, Cristo, então, ele, a partir de Atos, capítulo de número 2, quando ele enviou o seu Santo Espírito para aqueles que estavam reunidos no mesmo local, e aí depois, em Atos, surge a igreja primitiva, e até hoje nós temos esta igreja fundada para que esta igreja, o corpo de Cristo, possa ser a representação de Deus na face da terra, para que todo aquele que creia possa ter uma congregação local para servir, mas a igreja como organismo vivo, ou seja, eu e você como igreja viva, como corpo de Cristo, nós somos os pregadores, nós somos esses enviados do Senhor. Ok, queridos? Como enviados do Senhor e neste organismo vivo que é a igreja, organismo vivo em espírito e em verdade, com CNPJ e com pessoas dentro e com paredes, ou seja, este organismo vivo precisa ser mantido. E como pregarão se não forem enviados? E como eu enviarei também? Como eu ajudarei a enviar pregadores? Eu preciso fazer parte de uma congregação, eu preciso contribuir com aquela congregação e eu preciso também ser um participante daquela congregação. Tá dando para entender, gente? E como pregarão se não enviarem, ou seja, se não forem enviados. O próprio sentido da existência da igreja é necessário que a igreja, como organismo vivo, exista em um local aberto e que ela tenha suas contas pagas para ela continuar aberta, funcionando, para que ali o evangelho seja pregado. Isso é óbvio, queridos. Glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqui estamos nós, aqui estou eu, na internet, ministrando para a tua vida, ministrando para o Brasil todo, ministrando para o mundo todo, ministrando para aquele que quiser agora receber, e para aquele que quiser aprender, e para aquele que quiser receber Jesus Cristo no seu coração. Como eu fui enviado aqui? Como aconteceu? Eu só estou conseguindo pregar para você, porque aqui agora a internet, ok? Eu pago um plano de internet, esse plano de internet serve para que eu coloque essa live no ar, ok? Para que eu coloque essa live no ar, tem aqui agora 2 monitores na minha frente, tem uma webcam aqui, ok? Eu estou conseguindo falar para vocês, então eu fui enviado, eu estou pregando porque eu fui enviado, alguma coisa proporcionou com que eu pudesse estar aqui falando para você. Está dando para entender, gente? Não é uma coisa assim, do outro mundo. Tem um programa aqui, agora, que eu estou colocando essa live no ar, tem um computador, um notebook aqui, tem outro computador, uma tela aqui ligado. Eu estou falando para vocês, tem uma webcam agora que está captando, a webcam, com o microfone da webcam, agora está captando pelo microfone da webcam e pela própria webcam. Então tudo está acontecendo porque essa é a situação de envio. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deus está falando conosco.
Eu sei que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Então entenda, é um processo em que todas as pessoas participam. Enfim, todos aqueles que se colocam como pregadores ou aqueles que patrocinam os pregadores, eles participam todos. Todos são abençoados. Quem está pregando e quem é enviado e quem é patrocinado. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Amados, nós somos esses de pés formosos, ou seja, nós anunciamos a paz através do Senhor Jesus Cristo. Nós anunciamos as boas novas, o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos esses enviados. Então há toda uma engrenagem que funciona, amados irmãos. Está funcionando agora, eu estou aqui falando para vocês. Eu estou aqui ministrando para as vossas vidas. Vocês estão aí me ouvindo. E vocês fazem parte desta engrenagem. Como? Compartilhando esta mensagem, deixando o like, ok? Comentando bastante. Porque à medida em que a gente vai comentando, deixando o like, né? Compartilhando, o YouTube vai enviando para mais gente. Ou seja, todo mundo está participando. Não se sinta excluído. Não se sinta excluída. Todos nós participamos. Então você está participando agora. O Senhor está te usando para que você possa participar e ser um desses enviados. Eu vou repetir o texto. A partir do versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Nós já cremos. E como crerão naquele de quem não ouviram? Nós estamos falando, porque nós ouvimos. Alguém falou para a gente. Alguém foi enviado para a gente, ok? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos pregando, pregaram para a gente. E como pregarão se não forem enviados? Algumas pessoas foram enviadas para pregar para a gente, e nós agora estamos sendo enviados para pregar para outros, e assim vai ser até Jesus voltar. E aí se completa, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Alguém um dia anunciou a paz para mim e para você. Nós ouvimos e agora a gente está passando para frente. E é isso que vai acontecer até que Jesus Cristo volte. Pode glorificar Deus por isso? Até que Jesus volte, até que Jesus retorne para buscar a sua igreja. Segue-se os ciclos. A gente vai ministrando, outras pessoas vão ministrando. Todos serão enviados. Todos vão ouvir. Todos vão falar. Todos vão receber. E a salvação será ministrada. Só não recebe quem não quer. Só não vai receber quem não quiser. Porque o Senhor fala claramente para mim e para você. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, que é aqueles que levam boas novas. Queridos, nós somos esses. Então você pode glorificar Deus por isso. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus por isso. E eu quero agora, em nome de Jesus, orar pela tua vida. Eu já vou para a oração, já vou para a ministração profética. Aleluia. Porque eu quero que você faça parte mais do que nunca. Não se sinta desvalorizado. Muito pelo contrário, você faz parte dessa engrenagem. O Senhor quer te usar e vai te usar para que você possa ser uma dessas molas mestras, para que o Evangelho flua em toda a face da terra, aqui e em outros lugares. Feche teus olhos, faça-se com as tuas mãos, porque eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te bendigo. Senhor, na beleza da tua santidade estamos, na tua presença e dela jamais queremos sair. Agora, Senhor, eu quero pedir que cada um de nós, a começar de mim, Senhor, possamos ser esses para levar a tua palavra, para pregar, independentemente se a gente vai compartilhar essa mensagem, se a gente vai entregar essa mensagem para outras pessoas, ou se a gente vai participar pregando também, Senhor, nós queremos ser esses. Porque um dia alguém pregou para a gente, um dia alguém falou para nós, e nós estamos agora também replicando esta mensagem, Senhor, e assim será até a tua volta. Então nos capacita, Senhor, mediante tantas lutas que passamos, tantos problemas que estamos vivendo aqui nesta nação, meu Pai. Esta nação que está, meu Pai, infelizmente corrompida pelo mal, Senhor, mas Tu permitiste que o mal viesse sobre esta nação para que o Teu poder fosse assim diz o Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, está escrito assim. Por isso, filhos amados, assim diz o vosso Deus, tenho-vos dado coragem, tenho separado o meu povo fiel nesta nação para receber o meu melhor, mas tenho alertado aqueles que não têm sido fiéis a mim,
Tenho alertado aqueles que estão completamente fora da minha palavra e se dizem cristãos, se dizem povo meu, mas não são. A esses eu cobrarei. Porquanto assim diz o Senhor, eu tenho avisado há algum tempo sobre tudo o que estava por vir, sobre tudo o que está acontecendo, que ainda vai acontecer e muitos ainda não se deram por avisados. Assim diz o Senhor, estou mantendo de pé os meus. E aqueles que não têm servido a mim de coração têm pago um preço altíssimo e ainda vão continuar assim, porque não se dobraram diante de mim. Ao contrário, estão concordando com coisas malignas que foram implantadas nesta nação. Mas assim diz o Senhor, eu entrarei com providência e com justiça nesta nação. Não temais. As autoridades sentirão o peso da mão do vosso Deus. Juízes, desembargadores, promotores, defensores e todo o judiciário, e todo o legislativo, e todo o executivo, e todos aqueles saberão que há Deus sobre esta nação. Assim diz o Senhor, eu entrarei com providência na vida daqueles que me temem. Mas assim vos diz o Senhor, vos aviso, ainda coisas terríveis acontecerão, para que vós saibais que o vosso Deus está avisando. Mas eu guardarei os meus. Não temais, a minha graça vos basta. Eu abençoo a todos, meu Pai, te glorifico, te adoro e abençoo a todo aquele que certamente vai levar esta palavra à frente. Te adoro em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Quem pode adorar o